Nós estamos recebendo nesta manhã de terça-feira o Coronel Tolentino, ele que é o comandante do Batalhão de Policiamento de Trânsito, do BPTran. Infelizmente, um final de semana violento na nossa capital, né? E é sempre importante falar a respeito do trânsito. É sempre importante, muito importante, a gente diminuir o índice, né, de acidentes e, consequentemente, aí, o índice de mortes, principalmente na nossa capital, com relação ao trânsito. Um final de semana violento, mas, Coronel Tolentino, para nós começarmos esse nosso bate-papo. Mês passado foi um mês tranquilo com relação ao trânsito, o número de mortes nós conseguimos baixar ou quase zerar no mês de março. Bom dia, um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio, bom dia, Madureira, bom dia os ouvintes da 95. Então, Marquinhos, em março nós tivemos um número muito positivo em relação a mortes no trânsito. Em janeiro nós tivemos 8 mortes. No mês de fevereiro tivemos 5 mortes no trânsito. Em março nós conseguimos baixar isso para 1 morte. Sim. A gente vem monitorando constantemente esses acidentes de trânsito com vítima, principalmente os acidentes com mortes. Nosso foco é jogar esse número cada vez mais para baixo. E infelizmente agora nesse final de semana de sábado nós tivemos 3 mortes num único dia, e isso é inédito em Campo Grande. Nunca tivemos um dia tão ruim para o trânsito quanto foi o dia de sábado. E infelizmente, não é, pelo que se soube aí, motorista embriagado ao volante, tirando a vida de uma motociclista. Então a gente fica bastante preocupado, sempre alertando, sempre chamando a atenção da população, principalmente das pessoas que utilizam aí os seus veículos de transporte, não é? E aí nós podemos falar do carro, motocicleta, também inclusive bicicleta, para que, olha, se bebeu, não dirija, não saia aí, porque coloca em risco não só a vida daquela pessoa que bebeu, que está alcoolizado, mas também a vida de outras pessoas que estão no trânsito. Esse acidente parece que a motociclista estava parada numa faixa de pedestre, aguardando ali, e infelizmente uma pessoa embriagada, né, chegou, bateu nessa motociclista e tirou a vida. Nós sempre chamamos a atenção de quem bebe, e continua ainda as pessoas abusando do álcool e dirigindo? Por incrível que pareça, continua, Marquinhos. Só nesses primeiros quase 4 meses, né, do ano, nós já tivemos 145 pessoas presas por terem sido flagradas conduzindo o veículo embriagadas. Então é um número bastante chocante, né? Não são nem 120 dias e 145 pessoas, né, presas. Então isso dá mais de uma pessoa por dia presa em flagrante embriagado. Então a gente vem falando, a imprensa vem batendo em cima, as campanhas de educação batem muito em cima desse negócio da questão de se beber não dirija, né? E é interessante que ainda o público que ainda insiste em beber e dirigir ainda está nessa faixa etária aí, entre os 18 e 30 anos de idade. Por incrível que pareça, são os que têm se envolvido em acidentes, são os que têm sido efetivamente sido flagrados conduzindo veículos sob influência de álcool. E você veja, Marquinhos, dessas mortes que nós falamos, todas elas poderiam ter sido evitadas. Isso que é um fato bastante cruel, claro, dessas mortes, que elas poderiam ser evitadas. O elemento comum, né, o fator que aparece em todas essas mortes e apareceu nesse óbito que houve ali na Guri Marques, próximo da UFMS no sábado, é a questão do excesso de velocidade somado à embriaguez. O cidadão, ele recusou-se a soprar o etilômetro no local, mas era evidente os sinais de embriaguez alcoólica que ele apresentava. Agora você veja, Marquinhos, um cidadão com a caminhonete que se choca num veículo Gol. Esse veículo Gol deve ter quase 900 quilos. Ele consegue arremessar esse veículo Gol a mais ou menos uns 5 metros, projeta esse Gol sobre 2 motocicletas, arremessa essas 2 motocicletas para mais questão de 10, 15 metros e ainda atropela a condutora da moto. Então ele estava correndo bastante, né? É uma negligência, é uma falta de sensibilidade, né? É uma pessoa que não entendeu
que nós não podemos mais tolerar e conviver com esse tipo de motorista nas nossas ruas. Agora, Coronel Tolentino, nós tivemos aí mudanças no Código de Trânsito brasileiro, né? Quando uma pessoa comete esse tipo de crime, nós estamos conseguindo, a polícia ela está conseguindo fazer com que esse criminoso, desculpa, realmente não existe outra palavra para isso, porque quando está dirigindo embriagado e comete um acidente como esse, ainda passa por cima, né, da pessoa, nós estamos conseguindo deixar essa pessoa na cadeia ou infelizmente ainda não acontece isso? Você veja, Marquinhos, o Código de Trânsito, ele tornou muito mais severa a punição sobre esses condutores que cometem crimes de trânsito, né? Nós saímos de uma situação de uma impunidade terrível, né, para uma situação mais severa agora. Esse cidadão, ele foi efetivamente autuado em flagrante pela autoridade policial e foi preso. Certo. Então é bom para que as pessoas que estão nos ouvindo e que de repente tem aquela, né, vontade de sair no final de semana, ninguém está dizendo aqui que você não pode beber. Agora, se for beber, pega uma carona, use o táxi, mototáxi, mas não beba e saia dirigindo aí para que você não tire a vida das pessoas. Então é sempre importante a gente falar a respeito do trânsito, das coisas que acontecem no trânsito aqui da nossa capital e, claro, chamar a atenção dos nossos amigos motoristas, porque é um número bastante elevado, né, de acidentes que acontecem aqui na capital e, infelizmente, já neste mês de abril, no único final de semana, 3 pessoas morreram. Por isso que a gente sempre fala a respeito do trânsito aqui, e é preocupante mesmo, não é, Sérgio? Esse número de pessoas que perdeu a vida neste final de semana. Mas eu gostaria de saber, do Coronel, o que é possível, né, a autoridade do trânsito fazer para aumentar o controle e reduzir essa barbaridade que está acontecendo. O que é possível do ponto de vista, né, da ação da CIPTRAN e de todas as autoridades ligadas ao trânsito para reduzir isso? Sérgio, são várias ações que nós estamos ali há quase 1 ano e meio à frente do Batalhão de Trânsito, então a gente vai se especializando no assunto e algumas alternativas a gente vai propondo, né, e a gente observa que a cidade ela precisa ser revista, e a forma de prestação do trabalho de fiscalização ele precisa melhorar bastante. A gente percebe que houve um certo afastamento com relação à periferia da cidade, que é onde os acidentes têm ocorrido, né? Nós tivemos uma morte no sábado ali na Avenida Bandeiras, próximo ali da Avenida Inhanhá, e a gente observa, Sérgio, que a fiscalização ela precisa melhorar bastante, porque nós temos observado que à medida que o cidadão consegue perceber o policiamento, consegue perceber a fiscalização, ele muda de postura, né? Automaticamente ele coloca o cinto, ele obedece a sinalização, ele respeita o limite de velocidade, né? Então a gente precisa melhorar bastante com relação à nossa presença, principalmente na periferia da cidade. Outro fato importante, bastante importante, e a gente tem insistido nisso, é a mudança de postura do condutor, né? Você veja, o condutor, o motorista, ele não é um marginal. Ele é um cidadão de bem, que precisa do seu veículo para trabalhar ou para facilitar a sua vida, né, deslocando pela cidade. Ele não é um marginal, é um cidadão de bem. E esse cidadão de bem, ele precisa entender que ele precisa mudar de postura, né, bastante, porque a sua má educação, a sua má forma de conduzir o veículo, desrespeitando a sinalização muitas vezes, esses acidentes nós temos observado que eles têm ocorrido principalmente em cruzamentos e cruzamentos sinalizados, né? Então esse cidadão, esse motorista, ele precisa entender que nós estamos numa época que a gente precisa estar atento à sinalização, respeitar a sinalização e principalmente, Sérgio, entender que o trânsito é um espaço de cidadania e existem outros motoristas compartilhando aquele espaço com ele precisa educar.
Agora, Coronel, a gente sempre fala com relação à campanha educativa, ao trabalho que a Polícia de Trânsito desenvolve aqui na nossa capital. Hoje vocês têm uma parceria também, não é, com os agentes da AGETRAN. Mas esse trabalho somente, ele está resolvendo quando dói no bolso é que a população começa a repensar um pouquinho, porque infelizmente ninguém gosta, né, de receber uma multa, de ter que pagar 300, 400, dependendo aí até R$900. Mas parece que a população, se a gente sai 5h30, 6 horas da manhã, muita gente parece indo para o trabalho e furando o sinal vermelho, avançando no sinal vermelho, num momento que não, sem necessidade, se falasse, olha, avancei no sinal vermelho às 2 horas da manhã porque tinha um motociclista e parece que estava atrás de mim. Você até consegue passar ouvindo isso. Agora, 6 horas da manhã, a pessoa indo para o trabalho, avançando, 1, 2, 3 sinal vermelho, não tem o porquê acontecer isso, né? Exatamente, Marcos. Então, é aí que a gente fala sobre a questão da presença da fiscalização, ou no agente físico ali, acompanhando a fluidez do trânsito, ou através da tecnologia, não é? Que são as câmeras de monitoramento, que têm ajudado bastante na fiscalização desse condutor, não é? Então nós acreditamos bastante nesse projeto que o Detran vem implementando de fiscalização eletrônica, e a gente tem certeza que isso muito vai contribuir, porque a gente observa que quando o condutor se sente fiscalizado, né, ele revê a sua postura, porque é aquilo que nós falávamos, o condutor, ele não é um marginal, ele é um cidadão de bem, não é? Sim. Então, quando ele sabe que se ele furar aquela sinalização semafórica, ele vai ser autuado, ou através de câmera, que o CONTRAN hoje autoriza a realização da multa, do auto de infração através de vídeo monitoramento, quando ele tem certeza que ele vai ser punido, né, automaticamente ele revê a sua punição. Então, os órgãos de trânsito do município, o Detran como a AGETRAN, tem investido bastante nesse sentido, em melhorar essa fiscalização sobre o condutor, e a gente tem certeza que é a partir daí que nós vamos conseguir uma melhora nas condições de trânsito na nossa cidade. Bem, é isso que nós queremos, por isso sempre esse espaço para que nós possamos falar de trânsito aqui no programa Tribuna Livre, na sua FM Capital. Coronel Tolentino, quero agradecer mais uma vez a sua presença, a sua participação no programa Tribuna Livre, e gostaria que deixasse aí uma dica para os para as pessoas que utilizam aqui as ruas da nossa capital. Você, meu amigo motorista, minha amiga motorista, você que neste momento está aí, né, utilizando a moto, né, você motociclista, então bastante cuidado. O microfone é à sua disposição, Coronel. Obrigado, Marquinhos, por esse espaço. É muito importante estar sempre discutindo isso com os seus ouvintes. A gente tem observado que todas as vezes que a gente discute trânsito, isso coloca o motorista para refletir, né? Que o nosso motorista tenha cuidado, ele seja cada vez mais consciente, principalmente os motociclistas, que são os que mais têm morrido no nosso trânsito, né? São motociclistas jovens em idade produtiva, não é? E são aqueles motociclistas que moram na periferia, né? Estão mais distantes ali da área central. Então a gente pede ao cidadão que tenha paciência, que respeite a sinalização, que tenha cuidado ao transpor o cruzamento, que respeite o limite de velocidade, que a causa número 1 de morte em Campo Grande é o excesso de velocidade. Então que todos nós possamos chegar no fim do dia, no fim do nosso trabalho em casa, em segurança, e rever nossa família. Obrigado, Marquinhos. Obrigado, Sérgio.